Olha, você achou que tinha se livrado da gente, né? Livrou não, irmão. Voltamos com tudo, com estrutura magnífica de trabalho. Vamos continuar falando sobre eleições em 2022. E hoje a pauta é eleições no estado do Rio de Janeiro. Mário está aqui comigo, eu estou aqui com o Mário, parceirões. A gente está trabalhando juntos nesse projeto, um projeto de comunicação que visa esclarecer duas pontas, o eleitor e o candidato. Porque o eleitor é a fase mais importante. Eu costumo dizer, Mário, que essa fase agora para o eleitor é muito boa, porque o político puxa o saco do eleitor, né? Fica ali, isso aqui, bonitinho, tá tudo legal, eu sou o maioral e tal, vota em mim. Mas tem o lado do eleitor também que está aqui dizendo o seguinte, cara, eu estou aqui, hein, prestando atenção. É isso, Mário? Vamos lá. Feliz de te reencontrar, né? E aqui perto da sua casa, melhor ainda. Vamos falar então das eleições no estado do Rio de Janeiro. O que você me conta? Cara, tá todo mundo falando na tal da polarização. Não se ouve falar em outra coisa. O Brasil inteiro polarizado. De um lado, Jair Bolsonaro, do outro lado, Lula. Aí tem uns caras que querem se enfiar ali, né, mano? Eu sou terceira via, não sou terceira via, eu vou lá. Eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. E você já explicou que essa história de bater nas duas pontas não deu certo. Você, desde o início, Mário, vinha prevendo o seguinte, Sérgio Moro vai naufragar com essa história de bater nas duas pontas. Então, polarização. Quando a gente traz para o estado do Rio de Janeiro, isso me chama a atenção. Aqui está polarizado também, mano? Na verdade, uma polarização fabricada, né, Jackson? Porque a única saída do governador Cláudio Castro de se eleger governador é tentar fazer com que não surjam adversários que possam ameaçá-lo, né? Nesse momento ele tem uma estrutura enorme, seja financeira, seja de laços de poder, né? Tem usado a estrutura partidária, colocado a estrutura partidária dentro do governo. E aí a gente sente as convenções se aproximando e a falta de um adversário que possa derrotá-lo. E aí o que a gente já conversou bastante, né, longamente, é essa questão de o Cláudio Castro não ser o candidato bolsonarista dos sonhos, né? A gente tem aqui uma força bolsonarista no estado do Rio de Janeiro muito grande. E definitivamente o Cláudio Castro não é esse candidato do bolsonarismo. Como a gente está falando aqui para eleitor e candidato, aí eu diria a você o seguinte, tem eleitor do Bolsonaro e não tem candidato do Bolsonaro. Para mim é muito claro. Eu comecei a ver, e você também, as entrevistas dos candidatos, nessa rodada que o Globo faz, Folha de São Paulo está fazendo também e tal. Aí você vê curiosamente, né? Vamos ver aqui as entrevistas que já surgiram. Cláudio Castro, ele diz o seguinte, eu não vou bater no Lula, porque eu sou o governador de todo mundo. Então não tem esse negócio, né? Eu estou lá, mas discordo disso, discordo daquilo, enfim, ficou em cima do muro. Aí você vai para o Rodrigo Neves. Rodrigo Neves diz assim, eu não vou bater no Lula, até critico o Ciro, porque o Ciro bate no Lula. Aí você olha o Freixo é Lula. Aí você vê que tem candidato aqui, todos eles estão com o Lula. E não surgiu um candidato do Bolsonaro ainda. Será que o Bolsonaro não está vendo isso? Certamente está vendo isso. A questão maior é que eu não sei quem está orientando o Cláudio Castro, mas quem está orientando está dando o caminho errado. Porque ele não pode ficar em cima do muro, né? Numa eleição polarizada nacionalmente e possivelmente polarizada aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem que ter lado. Não dá para você ficar ali no meio, né? E essa linha condutora do Cláudio Castro pode levá-lo para a vala, né? Se surgir um candidato centro-direita, forte, atuante, vigilante, né, com personalidade, ele passa por cima do Cláudio Castro com toda a força. Essa declaração dele, para ele, na minha avaliação, é desastrosa. O que você acha? Totalmente desastrosa. Inclusive, eu comentei no artigo no Diário do Rio, eu comentei a entrevista do Cláudio, né? Eu acho que foi uma entrevista muito ruim. Mas não só pela entrevista, é pela postura do candidato. O Cláudio diz, por exemplo, Mário, eu compus o governo de coalizão. Então todos os partidos estavam dentro do governo e estão dentro do governo. Aí eu fiquei prestando atenção, ele falando. Em seguida ele diz uma coisa que eu queria te ouvir, ele disse assim,
Mas no próximo governo vai ser mais assim, eu vou avaliar melhor. Como é que eu entendo isso, eleitor? O cara diz assim, eu vim até aqui com essa composição, mas não era bem o que eu queria. Meu Deus do céu. Então mostra que quem está conduzindo a campanha do Cláudio Castro, né, que todo mundo sabe que é o Rodrigo Abel, vem cometendo uma falha enorme de achar que o eleitor é o mesmo eleitor de 82, de 86, de 90. E não é mais. A gente está prestando atenção, o eleitor está prestando atenção. Cima do muro não dá mais. Por quê? Porque quem fica em cima do muro finda caindo de um lado ou de outro. Exato. Tá certo? Agora, o Rodrigo Abel, com todo o respeito que eu tenho ao Rodrigo Abel, ele é um sujeito ligado à esquerda, ligado ao PT, já se candidatou, se não me engano, a vereador pelo PT, né? Foi candidato derrotado pelo PT. Não existe a menor possibilidade de um governo que tem uma associação direta com o Bolsonaro ter um cara comandando a campanha ligado ao PT. Isso é um absurdo, isso é um tiro no pé, né? Isso aí, lá na frente, não é o momento, mas lá na frente, isso vai atrapalhar muito o discurso do Cláudio Castro. Porque o bolsonarista ele é vigilante, ele está de olho, ele sabe os meandros do que está acontecendo. O bolsonarista mais radical não está com o Cláudio Castro. O bolsonarista que segue o Bolsonaro cegamente, ele está ali com o Cláudio Castro, mas ele não está feliz, né? Então tem uma porta aberta aí para uma outra candidatura. Foi o que aconteceu em 2018. Exatamente. E que o Cláudio estava em 2018, a Rodrigo Abel não estava. Cláudio estava em 2018 e deveria saber disso. E em 2018 foi igualzinho. Quer dizer, o eleitor estava ali escorregando de um lado, escorregando, talvez o Eduardo Paes fosse o caminho, e índio, e não sei o quê, e o eleitor disse assim, cara, não tem ninguém do Bolsonaro no jogo. Aí aparece o Flávio, com o sobrenome Bolsonaro, e diz assim, o cara é esse. Mário, você me avisou que o cara ia ganhar a eleição. Você me avisou, eu não sabia, não tinha a menor ideia. O cara estava com 1% 15 dias antes, aí você me liga e diz assim, cara, estou fazendo qualitativa, eu acredito no que eu estou fazendo, tem uma onda. Essa onda repete agora, não repete? Então, tem que lembrar essa história, o Jackson, que é muito curiosa, antes de responder a sua pergunta, que é a característica do Cláudio Castro, que também é um pouco fisiológica, né? Que também é um cara com característica de ficar puxando pessoas para cargos. Eu lembro de uma história me contada, não fiquei sabendo, foi o Witzel que me contou. E na eleição de 2018, ele sentou com o Cláudio Castro, né, que era o vice, e em determinado momento o Cláudio Castro chegou para ele e falou assim, Wilson, por favor, não fica batendo muito no Eduardo Paes, porque lá na frente a gente pode assegurar uma secretaria. Aí o Witzel olhou e falou assim, que isso, cara, a gente vai ganhar a eleição. Aí o Cláudio Castro levantou e falou, pô, esse cara é maluco, quer dizer, é um cara que não tem aquela formação de força, de coragem, né, que se necessita ter num governador. Então, eu tenho certeza absoluta, o Jackson, e agora eu apago esse nosso ofício de analista político para dizer, eu acho que o Cláudio Castro, eleito governador, eu acho que é um desastre para o nosso estado, né? Porque ele não tem força, não tem coragem, não tem pulso, né? E ele vai ser, como já está sendo, né, puxado para um lado para o outro pelos caciques do estado do Rio. E assumindo cada vez mais, e o Freixo chama atenção para isso, porque o Cláudio que resolveu bater nos outros, porque também é treinamento. Aí, Mário, digo a você, experiência de quem vem desde 82 nesse estado. O eleitor mudou. O eleitor mudou. Esquece. Porque não é só porque tem internet, porque todo mundo vai aprendendo. Todo mundo cansou de ver essas coisas de cima de muro. Então, o Cláudio comete um grave erro. Ele quer fazer política tradicional. Pode ser eleito? Pode. Também escrevi sobre isso. O Cláudio foi reeleito. Foi. Mas muito nego que foi reeleito acabou mal. Eduardo Paes é um exemplo.
volta ao governo de uma forma desastrosa. O Jackson, o sistema bota e o sistema tira. Isso. O Cláudio Castro é governador hoje por força do sistema. Mas o que o sistema está pensando hoje? Vamos colocar o nosso vice, porque o Cláudio Castro vai ficar ali por alguns meses e o nosso vice vai ser o governador. Esse é o pensamento, todo mundo está falando sobre isso, você sabe disso, né? As costuras que estão sendo feitas para o vice-governador é para que o vice-governador se torne governador. Agora, eu sinceramente acredito que ele não vai ganhar a eleição. Eu acredito. Porque não é possível que o quadro caminhe assim. Certamente algum dos partidos que está ali pendurado nele, né? Aquela coisa de, vamos lá, também, o cara sai da sala do governador e diz, pô, mas esse maluco aqui tem 3 secretarias, eu não tenho nada. Eu tenho uma diretoria do Detran, eu tenho uma diretoria da SEDAI, eu tenho não sei o quê, e os caras têm secretaria, tem isso, tem aquilo. Uma hora dessa alguém vai chegar e vai empurrar um nome. Exato. E a hora que empurrar esse nome, Mário, se o nome vier forte, ligado ao Bolsonaro, cara, aí a briga vai ser entre esse candidato do Bolsonaro e o Freixo. O resto vai desaparecer no meio. E tem uma novidade, não sei se você viu ontem à noite, mas o Garotinho anunciou que vai fazer uma live hoje, se anunciando pré-candidato ao governo do estado pelo União Brasil. Candidato fortíssimo e mais um candidato da esquerda. E tira voto popular do Cláudio Castro. Ele tira voto diretamente do Cláudio Castro. Né? O Freixo tira a esquerda, né, que aí fica difícil ali o Rodrigo Abel conduzir. Freixo tira a esquerda. O Garotinho tira a esquerda mais pragmática, que é o populista, né, que é o cara que tira. Aí vem o Rodrigo Neves, tira o PDT. Aí vai ficar em cima da mesa um pingo chamado Rodrigo Neves, um pingo chamado Cláudio Castro, uma poça enorme chamada Garotinho, e pode vir uma chuva de cima, que é Jair Bolsonaro. Valeu? É isso. Bom te ver nessa volta aí. Vamos lá. Temos mais daqui a pouco. Vamos embora. Tchau. Um abraço. Um abraço para vocês.